a importância da televisão, ela é reconhecida, né, socialmente como um meio de comunicação que influencia padrões de comportamento, padrões de comunicação. E assim sendo, ela pode contribuir e muito com a educação sexual. De que forma? Vejamos, levando informações, conhecimentos científicos, desfazendo mitos, tabus, preconceitos, né? Então, por exemplo, esclarecendo, não só levando a público o conhecimento sobre os métodos contraceptivos, mas também esclarecer, por exemplo, que todos os métodos contraceptivos apresentam falhas. E que, portanto, é preciso alguma medida de cuidado para compensar essas falhas, como no caso, associar, por exemplo, o uso da camisinha com o método contraceptivo. E isso é importante também porque, veja, numa pesquisa que eu faço sobre aborto, procurando ouvir a opinião das pessoas sobre a descriminalização do aborto, é muito comum ouvir a resposta assim: existem métodos contraceptivos, por que não usou? Então, se as pessoas dizem isso, é porque há um grande desconhecimento de que os métodos contraceptivos, todos eles, apresentam falhas, né? Inclusive a vasectomia, inclusive a laqueadura. Isso é importante de se saber, para que as pessoas possam até formar uma opinião melhor, mais bem fundamentada, sobre questões como, por exemplo, aborto. Então, acho que a televisão ela pode sim levar conhecimento, levar informação com segurança, né? E combater mitos e tabus, como eu falei. Então, por exemplo, assim, um grande mito de que a pessoa da terceira idade, né, eu não costumo dizer melhor idade, porque não considero, estou chegando lá e não considero que é melhor, creio que pode ser uma boa idade sim, né? Se bem cuidado, bem prevenido, mas eu digo a terceira idade. Então, por exemplo, há muito mito em relação à terceira idade de que o idoso, né, por exemplo, ele não poderia vivenciar uma sexualidade com qualidade de vida. Então, isso é muito importante desfazer. Então, a gente vê alguns programas de televisão trazendo isso, são esses esclarecimentos, desfazer mitos e preconceitos, muito importante. E um terceiro ponto, eu diria, muito importante que a televisão pode contribuir nas questões sociais ligadas à sexualidade. Por exemplo, a questão do abuso sexual, a prevenção do abuso. A gente não vê nenhum programa abordando, por exemplo, um diálogo entre mãe e filhos, entre pai e filhos, falando sobre como prevenir essa criança para uma prevenção de abuso, dando orientação correta. Então a televisão poderia trazer a respeito de prevenção, esclarecendo também um outro mito, que as pessoas imaginam que o abuso sexual acontece só em famílias de classe socioeconômica baixa, e não é verdade, acontece em todos os níveis socioeconômicos. Então essas são contribuições da TV. Com questões sociais também pode haver a contribuição da TV no sentido assim, de respeito ao diferente, de trabalhar todo tipo de diferença, né? E até no sentido as diferenças nos quesitos sexuais, né? As variações nas identidades de gênero, nas identidades sexuais, nas orientações sexuais. A TV, assim, colocando pessoas em seus programas das diferentes orientações ou diferentes identidades, e trazendo, lógico, em programas oportunos, um esclarecimento sobre o que é ser transexual, homossexual, e esclarecendo, é óbvio, que não é uma opção, né, que ninguém escolhe ser transexual ou homossexual, mas que faz parte realmente da pessoa, da personalidade da pessoa, e não é uma opção. Então, enfim, todas as questões sociais, as nossas lutas, as lutas contra toda forma de opressão à prostituta. Então, é importante a igualdade de gênero, a luta contra a questão do machismo, né, para que a gente supere o machismo nessa sociedade, o sexismo também. Então, acho que a televisão ela pode entrar não só com as informações e quebras de mitos e tabus, mas também contribuindo com todas essas questões sociais que levam para a vida dos indivíduos a opressão e interferem para uma vivência de uma qualidade boa da sua vida sexual. Eu acredito sim que muitas pessoas, quando têm um programa com perguntas e respostas, com esclarecimentos, eu acredito sim que algumas pessoas vão em busca, né, de respostas para seu problema. Acho que a vida da gente toda é motivada, eu acredito, em busca de melhoras para as nossas perguntas, né, para as nossas questões.
Então eu acredito que seja possível. Teve um programa TV Mulher na década de 80, né, que quem apresentava era Marta Suplicy, e foi um programa muito bem produzido, tinha excelente influência, pena que daí, né, deixou de ser apresentado, foi retirado do ar, mas a gente vê que foi um trabalho que mostrou claramente que as pessoas buscam ajuda, buscam respostas, né? E o programa ele foi tão bom que deu origem a 2 livros que até hoje são editados, sobretudo o Conversando sobre Sexo, Conversando com Adolescentes sobre Sexo, da Marta Suplicy, que são as cartas que ela reuniu, né? Que foram do programa que ela reuniu e escreveu esse livro, que é excelente, publicado até hoje pela Vozes. E um outro de Mariazinha, também com as cartas que as mulheres escreveram para o programa. Então são 2 livros que valem a pena ler e que foram resultados de um bom programa de TV. Quanto ao limite ético, né, do médico, do terapeuta, que faz um trabalho, um programa de natureza, né, de TV, é muito interessante ele assim, não deixar com que seus posicionamentos pessoais, os seus valores direcionem qualquer forma de conduzir o tratamento ou a orientação que está sendo dada. Então, os seus valores, as suas concepções pessoais devem ser deixados de lado e ele ser bastante imparcial e pautar-se nos conhecimentos científicos do que nas questões de valores pessoais, às vezes religioso, né? Valores religiosos às vezes. Então, isso não pode ser misturado. Em primeiro lugar, eu deveria registrar o seguinte: para eu fazer um parecer consubstancial sobre essa questão, eu creio que seria necessário que eu, Marineide, assistisse regularmente, né, a programas de várias emissoras, em horários diferenciados, para eu colocar realmente uma opinião mais apropriada, né? Mas a gente tem uma noção do quando a gente assiste, do pouco que a gente consegue ver e acompanhar, que assim, eu acho que tem oferecido, tem trazido questões, traz muito, né, da relação homem-mulher, ajudando a retrabalhar essas questões da igualdade, né, de gênero. Então eu acho que tem contribuído sim, mas poderia ser melhor. Eu acho que ainda poderia se aproveitar mais esse veículo da TV, que é um veículo realmente de grande influência. Então eu acho que dá para potencializar e usar mais, né? Não haveria tanto problema, vamos pôr, no fato da interferência ser pequena, mas se nós tivéssemos nas escolas debates, se os educadores eles pudessem debater nas escolas, desenvolver a educação sexual nas escolas mesmo, que de certa forma precisa ser desenvolvida sobre a forma de debate, precisa colocar as crianças e os jovens entre si, debater e conversar, e poderia ser feito isso também referente a programas que passam na televisão. Então poderia ser potencializado o efeito, né, do que a televisão traz de contribuição, que é um pouco ainda, eu acredito, superficial, poderia ser mais, poderia ter esse comprometimento com a saúde sexual, com a educação sexual, mas o que tem já, se soubesse aproveitar e levar para as escolas para debater, então daria realmente para potencializar. Você veja, vou citar 2 programas que eu considero de boa contribuição nessas questões, que é o Amor e Sexo, apresentado por Fernanda Lima, né? E Altas Horas, do Serginho Grosman. Então os 2 trazem as questões de sexo. Se nós formos fazer um estudo aprofundado, como eu sei que do programa da Fernanda Lima, um bloco de 10 programas dela, por exemplo, foi analisado numa dissertação de mestrado da UDESC de Florianópolis, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Então é interessante, se a gente for analisar como esse estudo, um estudo muito rico, aprofundado, logicamente nós vamos encontrar pontos positivos e negativos com muito mais propriedade, né? Com muito mais análise. Mas dá para a gente já salientar assim, tanto Amor e Sexo quanto Altas Horas, eles são programas que estão trazendo uma grande contribuição. Em que sentido? Primeiro, do fato que eles estão mostrando que, olha, sexo é um assunto do qual se pode falar, né? Pode-se conversar sobre sexo, fazer pergunta, discutir, né? Então eles estão tirando essa ideia porque as crianças chegam na escola aprendendo que sexo
É um assunto do qual não se fala. Em casa não se fala, não se pergunta para pai. E na escola, os professores não falam, não perguntam. O aprendizado que as crianças têm tido ao longo da vida é: sexo é um assunto do qual a gente só conversa entre amigos, ou a gente pesquisa lá escondidinho na internet. Então, infelizmente, muitos jovens da nossa sociedade têm tido esse aprendizado, que sexo é um assunto do qual não se conversa. Quando a gente vê que nós temos 2 programas como esses debatendo, então eu acho que é uma ruptura realmente, né? É um marco diferencial no sentido de mostrar que sexo é um assunto do qual se pode falar, fazer perguntas, mesmo em detalhe. E outra questão muito importante, esses programas vêm mostrar que se pode falar de sexo com humor, com alegria, então isso é muito positivo, né? Porque eu sempre digo, eu trabalho na universidade, trabalhei durante 19 anos formando educadores sexuais, trabalhos de grupos de estudo, formando profissionais da rede pública, profissionais da saúde, para trabalhar com crianças e adolescentes o tema da educação sexual. E muitos deles vêm com a noção de que, precisa fazer um trabalho de alertar os jovens para os perigos da AIDS, para o perigo de uma gravidez não planejada. Então eu concordo, é preciso sim, ter esse trabalho nesse sentido, mas eu sempre digo que é importante trabalhar com alegria, com descontração, não como algo que a gente está trabalhando, que é um assunto assim difícil, árduo, não, precisa trabalhar como parte que faz parte da vida, e que a criança, o adolescente possam entender que é direito deles também conhecer sobre todas as questões relacionadas ao corpo, e à vida sexual de forma geral. Então os programas têm contribuído nesses 2 quesitos. É óbvio que tem aspectos que precisam ser melhorados, às vezes o programa é muito rápido e uma pergunta que é feita, a profissional às vezes responde rapidinho e pode dar dúbias interpretações, ou pode às vezes ser enviesado o entendimento, então esse risco há, mas de qualquer forma está acontecendo, está sendo falado, está sendo potencializado este tema. Eu acho que a idade, assim, infelizmente, não é respeitada. Colocam-se os limites de idade, mas eu acredito que, de forma geral, em grande número de lares, essa idade não é respeitada, Lamentavelmente, não é. E, às vezes, realmente, a criança de 8, 9 anos está exposta a um programa que realmente seria para maior de 14 anos, E acho muito difícil isso, as famílias trabalham o dia todo, às vezes o tempo de estar com os filhos é à noite, e às vezes à noite, nessa hora, a criança acaba ficando um pouco mais com os pais, não vai dormir tão tarde. Mas tudo depende também depois da maneira como os pais trabalham, da maneira como que elas acompanham esse momento do programa, que está com a criança, então os efeitos disso dependem muito de cada família, de como o contexto de toda a relação vai encaminhar o que eles viram na TV. Eu acho que, assim, você perguntou depois a idade mais adequada, para um jovem, para um programa ser liberado com cenas mais de sexo, mesmo que sejam insinuações. Eu acho que a idade realmente boa seria em torno dos 14 anos, 13, 14, se pudesse colocar um limite aí, A questão seria mesmo a possibilidade de respeitar como é que os pais conduzem dentro de cada lar. Informações sobre sexo, sobre as questões ligadas à vida sexual, desde que a criança é pequenininha, desde que ela nasce, 2, 3 aninhos, por exemplo, a começar pela questão do corpo, de conhecer o corpo, a criança saber o corpo de menina é assim, do menino é assado, qual a diferença, então tudo isso já é educação sexual e compreendendo também as questões de gênero também, e ajudando a criança a não ser sexista, isso é de mulher, isso é de homem, mas já crescer com mais desenvoltura, sem o sexismo. Então isso tudo já está sendo educação sexual. E a criança na escola, hoje nós sabemos, as professoras falam da educação infantil que as crianças fazem perguntas, e até que antes não faziam, por exemplo, elas perguntam para a professora o que é homossexual, ela ouviu a palavra, ou camisinha, ela ouviu a palavra na TV, então ela pergunta, isso tudo já pode ser explicado para a criança, mesmo a criancinha de 3 aninhos, 4, que fizer uma pergunta sobre essa, então a gente não precisa esperar de jeito nenhum depois dos 7 anos, a partir de 1,5, 2, que a criança
criança está falando, então é interessante atender às perguntas que ela faça, né? E já por voltas, próximo dos 5 anos, ela tem o direito de saber de onde veio, né? De onde vêm os bebês. Então, isso já pode ser começado a partir dos 4 anos, 5, 6. Então, eu particularmente acho que existe uma forma mais simples, não uma receita pronta, mas uma forma mais simples de explicar para uma criança de 4, de explicar depois para uma de 5 e pouco, 6 e maior do que 7. Né? Num dos livros meus, Educação Sexual no Dia a Dia, eu explico muito isso, como que os pais ou a professora pode explicar para uma criança menor, um pouco maior e acima de 6, 7 anos. É muito importante isso para poder dizer para a criança de uma forma objetiva, clara, né? O próprio Piaget diz que a criança precisa do concreto para poder entender, então não adianta dizer de forma abstrata, mas ela precisa ser respeitada na sua inteligência, né? De tal modo que os adultos lhe digam a verdade, não enrolem, né? Não embromem, mas digam a verdade de uma forma simples e natural, porque para ela vai receber como algo natural. O feio está na cabeça do adulto, né? Que foi educada, a maioria de nós adultos hoje na fase dos seus 50 anos, 40, 50 ou mais, a gente vem trazendo um ranço, né, muito grande de uma cultura familiar e mesmo escolar que não explicava a respeito, né? E que a gente aprendeu que é um assunto que não se conversa. Mas então, voltando à pergunta, é desde que a criança é pequena, né? Então, tem mães, tem pais que às vezes falam assim, eu vou esperar a criança perguntar para falar. Não, isso não é para esperar para perguntar, porque a gente precisa conversar. Às vezes a criança vai fazer perguntas espontaneamente e os pais devem responder com simplicidade e naturalidade. Se não sabem no momento, é interessante dizer que depois vão responder que não estão sabendo, mas a criança precisa, né, de uma resposta clara do adulto. Então, não é esperar a criança perguntar, nem na escola, tá? Deve-se saber que a criança desde pequena tem direito aos esclarecimentos, tem direito à verdade, o assunto deve ser levado para ela de uma forma bonita, positiva, né, associando ao sexo a vida com responsabilidade, com alegria, o sexo como fazendo parte da vida. Eu diria que a televisão não está substituindo, tá? Primeiro, porque assim, a televisão não faz um trabalho esclarecedor para as crianças, como eu disse agora há pouco, sabe? Explicando, respondendo, esclarecendo todas as necessidades que são específicas da criança. Eu não vejo a televisão contribuindo nesse sentido, com nenhum programa específico que pudesse clarear para uma criança de 5, 6 anos as questões ligadas ao corpo. Então, a televisão não está. O que a criança obtém sim, da televisão são imagens esparsas, né? Conversas esparsas, por exemplo, numa novela, num filme, mas que de forma alguma isso é suficiente qualitativamente positivo para substituir os pais. Por outro lado, os pais, eles estão sempre educando sexualmente as crianças, mesmo que não saibam, né? É o que nós chamamos de educação sexual informal. Nós ensinamos, nós adultos, sempre ensinamos para a criança algo sobre o corpo, sobre o sexo, sobre a vida. Por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos olhares, pela forma como nós também nos relacionamos com as pessoas com quem convivemos. E muitas vezes o próprio silêncio, os pais que não conversam sobre o assunto com as crianças, eles também estão educando sexualmente os seus filhos, porque eles estão passando uma mensagem. Qual é? Esse assunto é um assunto difícil, eu não converso sobre ele, esse assunto é um assunto complicado e renegado para um segundo plano. Então, mesmo com o silêncio, os pais também estão educando sexualmente. A forma como eles se relacionam como marido e mulher ou como casal, né, eu diria, vai estar ensinando algo para a criança sobre a vida a dois. Então, o que está faltando para os pais realmente é se preparar melhor, estudar, compreender para como conversar realmente com os filhos, né? E tem uma coisa importante nessa questão. Os pais precisam entender que assim, não é falando, né? Não é falando, mas é mais ouvindo. Os pais vão conversar sobre sexo com os filhos e eles têm geralmente uma postura de falar, né? Então, na verdade, a gente tem mais é que ouvir os filhos, né? Ouvir a opinião deles, ouvir o que pensam
E não só falar, é preciso conversar, é preciso dialogar, ouvir e partir do que eles têm a dizer. Então tem um momento da novela, esse seria um momento para os pais falarem de sexo com os seus filhos. Então justamente eu diria aí, pode ser sim um momento bom para os pais dialogarem sobre sexo com os seus filhos e não falarem. E quando eu digo falar sobre, seriam os pais estar comunicando, fazendo seus comentários, não é por aí o caminho. Então é preciso dialogar, é preciso ouvir. Por exemplo, pode ser uma cena de novela que passou e tem algum ponto que chamou a atenção, o filho está presente, o pai, então o pai ou mãe vai ter sensibilidade, se aquele é um momento bom, se acha que o filho está disposto naquele momento a ter mesmo que seja uma pequena conversa, se sim, pode se aproveitar o momento, se não, pode se retomar depois, olha, aquela hora na novela que aconteceu isso com o casal, o que você acha? Ou o que você pensou a respeito? E deixa o filho ou a filha falar primeiro a opinião. Aí o pai ou a mãe vai tecendo o diálogo a partir da opinião, do parecer da criança ou do adolescente, e não já vê a cena e já comenta alguma coisa como se fosse até, entre aspas, fazer um sermão. Então assim, é possível sim aproveitar alguma cena, se no momento ou se depois, cada pai e cada mãe vai ter a sua sensibilidade e procurar então jogar questão para ouvir a opinião e conversar a partir daí. O adolescente, de forma geral, ele tem um mecanismo de defesa psicológico que é acreditar que com ele nada de ruim vai acontecer, Ele se sente mesmo assim na defesa, acha que com ele nenhum perigo vai acontecer. Então é um trabalho difícil para se conscientizar a respeito da importância do uso de camisinha, é uma luta que vem sendo bastante grande. Agora, chega num programa desse, realmente, ele vê um modelo de jovem agindo de maneira oposta ao que é necessário, ao que é defendido para que ele possa ter um sexo com segurança, sem sombra de dúvida ele se deixa influenciar facilmente pelo modelo, porque vai ao encontro do mecanismo de defesa dele, de acreditar que nada vai acontecer. Então, eu acho que falta muito nos programas aproveitar mesmo cenas, muitas vezes de novela, para conversar, olha, você trouxe a camisinha, tal, para ter cenas onde conversa e seja inserido mesmo a preocupação com o uso da camisinha e de outros métodos contraceptivos também, E, aliás, eu acho que a TV tem, em muitos momentos, instigado muito o sexo fortuito, o sexo irresponsável, Eu acho que precisaria diminuir um pouquinho essa dose, tratando o sexo, mas com mais responsabilidade. Então, mesmo nesses programas que a gente às vezes vê de Big Brother, eu não assisto pouco, eu só acompanho como é que é o programa, mas assim, a gente vê que aparece um sexo muito gratuito, muito irresponsável, muito assim, acabou de conhecer hoje, já vai para a cama junto. Então, embora hajam pessoas que possam pensar dessa forma, que é possível uma relação nesse sentido, mas só que para quando a gente está falando de educação sexual, de crianças e jovens, a gente precisa mostrar uma outra conduta, um outro modelo de conduta assim, mais responsável, que haja com mais segurança, para que os relacionamentos, para que no momento em que ele vá se relacionar com o outro, seja um momento de escolha, de decisão responsável, não levado pelo imediatismo, da surpresa ou do encontro. Então, acho que nesse ponto a televisão está carregando demais, de forma negativa, instigando ao sexo, porque, na verdade, nós temos a repressão em duas situações. Antes, quando era proibido, na década de 50, 60, mesmo 70, que era proibido fazer sexo antes do casamento, então havia repressão, proibiam. Mas agora também está havendo repressão. Por quê? Porque está sendo dito aos jovens, faça sexo, se você não fizer, você é careta. Então, eu acho que a televisão está indo muito nessa linha de uma instigação fortuita ao sexo, E sendo que nós não temos na retaguarda uma boa educação familiar e uma boa educação nas escolas. Não por culpa até dos professores, porque eu acho que falta investimento na formação inicial e na formação continuada dos professores para que eles possam trabalhar esse assunto. Então está sendo realmente descuidado em casa e descuidado na escola. Daí diante da TV essa enxurrada de instigação e de facilidade,